Olá, seja bem-vindo ao Carreira em Pauta. Conhecido como um pensador pop, nosso convidado de hoje é doutor em História e professor há mais de 30 anos. Autor de diversos livros e colunista em grandes jornais de circulação nacional. Muitas vezes apresentado como filósofo, sua maneira de emitir opinião e gerar reflexão dá a ele tranquilamente o título de um dos grandes pensadores brasileiros contemporâneos. Ele atrai dezenas de fãs nas redes sociais e sua página oficial no Facebook tem mais de 900 mil seguidores. Bom, eu estou falando do Leandro Carnal. Carnal, seja muito bem-vindo ao Carreira em Pauta. É um prazer estar aqui, agradeço o convite e queria muito que isso fosse significativo para você que está terminando a graduação, um momento muito importante. O que a gente puder fazer e dizer que ajude e traga luz para esse momento, será um grande prazer fazer essa função. E para começar, Carnal, conta pra gente um pouco da sua trajetória, desde a sua motivação para se tornar um historiador, até quando você percebeu que poderia compartilhar o seu conhecimento e contribuir para a reflexão das pessoas. Bem, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Leopoldo. Tive um privilégio que algumas pessoas têm, outras não têm. Tive um pai com biblioteca, um pai que era professor e que era advogado. Tive a chance de ter boas escolas e um ambiente escolar que desafiava, que estimulava. Nem todas as pessoas têm o estímulo e as boas bibliotecas desde o início, mas é importante dizer que a sua biografia é construída a partir das suas escolhas e não apenas das suas condições. Então, tive vários privilégios nessa origem. Estudei, me formei, entrei no curso de História, fiz também música, me formei em piano e tive uma vontade muito grande de me dedicar ao estudo para ser professor. Comecei muito cedo a dar aulas, comecei aos 19 anos a dar aulas no ensino médio, depois passei a dar aulas na faculdade muito cedo. Vim para São Paulo fazer há 30 anos a pós-graduação, me dediquei aqui à pós-graduação, fui para a USP, interrompi o curso para ir estudar fora e voltar e concluir depois a tese. Comecei a lançar livros ainda na década de 90 sobre o tema que eu trabalhava. Comecei a trabalhar muito em faculdades privadas, escolas de São Paulo, aceitando como a gente aceita no início de carreira praticamente tudo para sobreviver, para ganhar experiência e finalmente fiz concurso para a Unicamp e há 21 anos dou aula na Unicamp, na graduação e na pós. Apesar de eu dar palestras há mais de 30 anos, foram os últimos 10 anos em que houve uma disparada da demanda por palestras, da demanda por textos para a grande imprensa, e a partir que a internet passou a divulgar frases, ideias, vídeos, o Café Filosófico, o Jornal da Cultura, participações na Rede Globo, participações na Bandeirantes, começaram a multiplicar essa chance. É importante dizer que lá atrás, na graduação, eu não tinha clareza absoluta que eu seria a pessoa dedicada, por exemplo, a gravar a televisão, aos textos. Porém, ter estudado constantemente, ter estudado com muito profissionalismo, ter me dedicado ao crescimento, ter estudado línguas, ter buscado formação no exterior, garantiu que esses convites pudessem ser aceitos. Sempre entendi que sucesso numa carreira depende do cruzamento de formação e oportunidade, aquilo que Maquiavel define como fortuna e virtude, ou seja, o que eu trago comigo e o que eu encontro pela vida. Quando a oportunidade se encontra com a boa formação, a carreira deslancha. Então, o primeiro passo que eu tiro da minha vida e transmito a todos que estão observando é que realmente a condição para eu crescer, a condição para eu me destacar, a condição para eu ser alguém importante na área que eu decidi seguir é o estudo constante e agora mais do que nunca na chamada sociedade líquida, segundo Zygmunt Bauman, é saber que a habilidade de aprender, o entusiasmo de aprender, a vontade de buscar novos horizontes define muito mais a carreira do que simplesmente um diploma. Geração do meu pai, que se formou em Direito em 1959, fazia um curso superior, encerrava sua fase de estudos e até a morte se dedicava àquela carreira.
Tudo o que se fazia era um diploma de curso superior. Isto passou. O mercado está hoje tomado por pessoas que já fizeram 2 ou 3 graduações, que já fizeram especializações, estrito e lato sensu, pós-graduações, desenvolvem textos. O mercado é muito mais competitivo e o espaço para amadorismo, o espaço para superficialidade está ficando menor. Então a primeira chave de toda a carreira, aquela que eu segui minha vida inteira, pense seriamente nisso. O projeto da sua carreira depende da sua vontade, do seu entusiasmo, da sua formação contínua, da busca crescente por mais capacitação. Aprendeu inglês? Parabéns! É uma das línguas mais importantes do mundo. O que vem agora? Vamos para o francês? Vamos para o espanhol? Vamos para o alemão, para o mandarim, para o árabe? Depende da sua área, depende do que você busca. Já fez uma graduação? Perfeito! A pós está à frente. Fez graduação e pós? Maravilhoso, mais uma pós, mais uma especialização, mais um treinamento que o torne indispensável ao ambiente de trabalho. Essa é a chave para conseguir as coisas, ser sócio majoritário da sua carreira, ser sócio majoritário da sua vida, transformar sua vida num projeto que tenha início e meio, para que o fim chegue da maneira que você desejou e planejou. Não há acidentes. Se você não tiver formação, as oportunidades surgirão. Você terá chances de empregos. Se você não tiver boa formação, essas chances serão perdidas. Se você não tiver consciência de que você produz a sua biografia, de que você coordena a sua vida, de que você é sócio majoritário de um projeto chamado vida, não há condições no mundo competitivo, um mercado de trabalho com muita gente de qualidade, de você ir para frente. Responda sempre essa questão clara. Responda refletindo sobre a biografia de pessoas que chegaram ao sucesso. Você está de fato empenhado na construção de uma carreira, de uma biografia e de uma vida da maneira que você deseja, ou você está esperando que aconteça? Você é um elemento ativo da sua existência? Você é um elemento passivo? Essas são perguntas que eu me fiz a vida inteira. São perguntas que nasceram da minha biografia. São perguntas que eu segui mesmo não tendo clareza do final. A estrada não está completamente definida. Porém, eu tenho certeza que fazer a revisão do carro garante que você complete a viagem, que você conseguir abastecer com bom combustível garante a viagem, que o pneu adequado garante a viagem. Ou seja, é esse processo estratégico de tornar sua vida um projeto que faz a diferença entre os que vencem e aqueles que vão ficando pelo caminho dizendo que o outro teve sorte, que foi uma oportunidade, que o outro teve vocação para aquilo. Sorte é exatamente a capacidade de fazer as coisas acontecerem de acordo com a minha vontade. Biografia, pense sobre a sua. Esse é um primeiro passo, essa é uma primeira etapa para conseguir alguma coisa. Professor, e quando o senhor percebeu que também tinha a vocação para ensinar, para compartilhar conhecimento? Sabe que existem pessoas que têm uma vocação muito precoce. E há pessoas que descobrem essa vocação posteriormente. O meu caso é um caso de vocação precoce. Na 5ª série, hoje 6º ano, eu disse que eu seria professor. E nunca mudei de ideia. Tinha uma dúvida se qual área que eu me dedicaria, mas seria de humanas. Eu nunca mudei de ideia sobre o que eu gostaria e nunca me arrependi daquilo que eu gostaria. Porém, nós temos exemplos como Gauguin, o grande pintor, que era acionista e investidor de bolsa de valores na França, e já na meia-idade, já passados dos 35 anos, ele se dedicou de forma profissional a ser pintor. Nem sempre você vai ficar na primeira área. O mundo é um mundo em mutação. Eu notei muito cedo que gostaria de ensinar. Eu notei muito cedo que trabalhar com gente, escrever, ensinar, transformar vidas me fazia feliz. E notei que isso poderia ser uma grande carreira. E nunca me arrependi disso. Estou cercado de pessoas, inclusive meu irmão, que começaram um curso, acharam que não era aquilo, fizeram outro e hoje acertaram. O problema não está se você fez o primeiro curso com 16, 17 anos, ou se você mudou de carreira aos 25 ou aos 30. O problema está em ser
gerente da sua existência e não ficar pensando, não é o que eu quero, escolhi errado, não ficar lamentando à beira da estrada. Então, se veio cedo, se veio tarde, a sua clara indicação do que você gostaria, você é que decide, mas não pode ficar parado. É uma bela trajetória sua, sem dúvida. Eu agradeço por compartilhar tudo isso com a gente. E, Leandro, quero te convidar para a gente sentar aqui ao lado para continuar essa conversa sobre o mercado de trabalho. Topa? Claro, vamos lá. Professor, você já palestrou para várias grandes empresas. Ao longo do tempo, você percebeu que estas organizações mudaram muito? Nos últimos anos, é evidente que as empresas constituíram uma cultura própria, que as empresas têm uma maneira de ser e elas são sempre um desafio para quem vai trabalhar. Então eu noto essa mudança é estrutural nas empresas. Cabe ao colaborador, cabe ao assessor da empresa também identificar quais são os itens da cultura dessa empresa. Para isso é preciso ter sensibilidade, para isso é preciso ter inteligência, estar com as antenas ligadas, porque as empresas têm características próprias. Nem todo emprego é igual, nem toda empresa é igual e eu tenho que achar um nicho e uma empresa que corresponda à minha maneira de ser, de atuar e de ver o mundo. E como essas mudanças impactam na formação profissional, em quem está se preparando para iniciar uma carreira? Quer dizer, o que se espera desse profissional? Eu acho que até há pouco tempo, Adriana, existia uma concepção. A concepção de que a carreira iniciada era só trabalhar. Ou primeiro você se formava, depois você trabalhava. O presidente Obama, num discurso sobre o Estado da União, discurso que os presidentes fazem uma vez por ano, comentou exatamente que o americano médio estava acostumado a arrumar um emprego perto de casa, a não faltar e a cumprir o horário, e graças a esse emprego, sem muitos desafios, ele iria longe, se aposentaria, constituiria uma família, constituiria um projeto, e que isso mudou. O mundo hoje não é mais possível, no mundo atual, ter uma etapa perfeitamente de formação e uma etapa de profissão. Nós somos estudantes permanentes. Então, as profissões, as carreiras, as instituições estão permanentemente em transformação. Há uma pergunta incômoda a fazer a qualquer profissional, a qualquer pessoa que tenha um trabalho. Se a sua empresa tiver que cortar 20% dos funcionários em função da crise, você estará entre os 80% que restam ou os 20% que partem. Eu acho que nós precisamos lutar muito para ficar entre os 80% que permanece. Que não sejamos o primeiro nome a ser lembrado em caso de corte, que sejamos uma pessoa essencial dentro de uma instituição. Agora, você não conseguiu, não é o que você gostaria, a empresa não correspondeu, cabe a você redefinir isso e não ficar que a empresa se adapte a você. Não é essa a perspectiva atual. Você busca aquilo que você quer construir. Isso funciona, isso faz uma diferença enorme. A crise vem para todos, mas ela atinge cada um de uma forma muito distinta. Por quê? Porque a preparação de cada um é muito distinta. Karnal, de um lado nós temos as exigências do mercado, a alta competitividade por um espaço nele, e do outro a gente sabe que temos profissionais que não levam uma vida nada fácil. Grana curta, trânsito, transporte público, trabalho duro, muitas vezes parentes desempregados, enfim, desafios de um estudante universitário que são muitos. O que é importante dizer para esse aluno? Todo início de carreira, se você queimou a primeira hipótese de enriquecimento, que é o nascimento, e queimou a segunda, que é o casamento, restou a você apenas a terceira, que é o trabalho. Todo início de carreira é um início complicado. Tal como você, eu também estudei e trabalhei. Tal como você, eu também andei muito de ônibus. Também fiz a pós-graduação na USP, pegando ônibus, indo e voltando de ônibus, às vezes chovendo. Ônibus que, naquela ocasião, eram bastante lotados, ao contrário de hoje, que são muito espaçosos e assim por diante. Porém, é preciso ter clareza que exatamente aquilo que você não gosta naquela etapa, você não gosta de morar mal, você não gosta de morar de aluguel, você não gosta de pegar ônibus, você não gosta de horários muito estendidos, deve ser um impulso para você transformar aquele ponto na sua carreira. Ou seja, conceber-se como alguém perfectível e não perfeito,
Qual é a diferença? Perfeito do latim perfectum, feito até o fim. Pronto, acabado. Perfectível, que está em elaboração, que está trabalhando. Então, colocar o desafio. Nesse momento eu tenho que acordar cedo demais, pegar ônibus demais, passar tempo demais no trânsito, ganho menos do que eu gostaria. Se eu aceito isso como um preço, um pedágio para ir adiante. Ou se eu diariamente vou trabalhar ou vou estudar dizendo a vida não me foi favorável, está tudo muito difícil, ninguém está conseguindo. Então, o que você de fato quer fazer? Qual é o ponto que você quer partir? Onde quer chegar? E esse ponto é muito complicado, porque há pessoas que são perfeitamente felizes com uma renda mediana. Há pessoas que são perfeitamente felizes numa casa menor. A felicidade não está associada a um super salário. A felicidade não está associada a um carro de luxo. Mas a felicidade está associada a juntar o seu projeto pessoal à ação e à realização. Então, se o seu projeto pessoal for A ou B, você tem que dirigir a ação para ele. Aliás, menos ambição material até ajuda bastante na felicidade. A questão é o seu trabalho, a sua família, o seu emprego, o seu estudo estão tornando sua vida melhor? É um desafio que lhe leva adiante, é uma questão que lhe faz crescer. Você melhora ano após ano ou você está levando a vida por aquilo que os físicos chamam de inércia, por impulso recebido, sem consciência, como uma folha carregada ao vento, como uma formiga que cumpre uma função e jamais pensa em mudar dessa função? A felicidade não está e não pode estar num patamar financeiro. Mas a felicidade está num patamar que você decida, que seja o patamar da sua realização. Karnal, você citou aí a crise, que chega para todo mundo, mas impacta cada um de uma forma diferente. E o país tem enfrentado uma crise. Como se manter motivado nesses tempos? A crise deve motivar ainda mais. É muito fácil você trabalhar bem e trabalhar corretamente na abundância. É muito fácil dirigir numa rodovia asfaltada durante o dia, uma rodovia bem feita para se rodar. É muito difícil uma rodovia noturna com buracos e com caminhões vindo na contramão. A crise separa amadores de profissionais. Crises passam, crises vêm e vão. O início do século XXI foi um período de pleno emprego e relativa estabilidade política. A segunda década do século XXI no Brasil está sendo de crise, desemprego e desestabilização política. Eu me formei no apogeu da inflação da década de 80, quando nós chegamos a ter 84% de inflação num único mês, o último mês do governo Sarney. Tivemos crises em todas as esferas da vida brasileira. A questão é, você vai atravessar a tormenta. Como? Com qual objetivo? Quer dizer, a crise vai passar. Você não passará. Você não pode ficar fixo num ponto ruim, fixo na crise. Você tem que mirar adiante. A cada passo dado, seu olhar tem que mirar o seguinte. Na verdade, a crise é uma excelente chance de você mudar de estratégia e mirar em novos objetivos. A zona de conforto da abundância, do bom emprego, do dinheiro fácil, ela vai torná-lo um pior profissional. A crise vai desafiá-lo. Tomando como título o livro de Rubem Alves, Ostra Feliz não produz pérola. É o incômodo do grão de areia. É o incômodo que a ostra sente com aquele grão que vai fazê-la revestir de madrepérola e vai fazer tornar um grão de areia incômodo numa joia preciosa. Quer dizer, transforme a crise num desafio. Muitas vezes essa é a grande questão, como funciona numa academia. Você tem que colocar cada vez mais peso para que seu corpo responda a isso. A crise é um peso aumentando. Aumente a sua resistência e você sai da crise mais forte, você sai da crise melhor e um melhor profissional. Bom, todo estudante e futuro profissional quer, claro, conseguir dar aquela virada de sucesso, mas num momento de dificuldade, como fazer isso? Como virar a chavinha para você conseguir ser o protagonista do seu projeto de vida? Bom, aí uma frase difícil. Você é sempre o protagonista do seu projeto de vida. Seu fracasso e seu sucesso têm como sócio majoritário você. Então, também para ir para o buraco, você precisa decidir.
ou não fazer nada, ou colaborar para o buraco. Há coisas muito específicas. Afastar-se de vícios. Vícios limitam sua liberdade. A bebida, o álcool, o computador, vícios limitam sua liberdade. Toda vez que você limita sua liberdade, você perde poder. A ausência de vícios lhe empodera. A ausência de vícios lhe transforma. Segundo, criar método de trabalho, criar método de estudo, fazer de forma tranquila e sistemática. Ouvir um pouco menos a você e mirar um pouco mais no futuro. Mirar naquilo que tenha valor de fato dali a algum tempo. Viver o seu presente, mas não imaginar, mas hoje é domingo, ou eu vou começar depois do carnaval. Como eu comentei com um aluno em janeiro que me disse, eu vou estudar francês depois do carnaval. Eu perguntei para ele, você vai desfilar? Você é rei momo? Você tem uma ocupação profissional numa escola? Não, então comece hoje à noite. Não espere o carnaval. Não comece a dieta na segunda, ela vai fracassar. Não comece a estudar inglês depois do carnaval. Não diga que no segundo semestre você vai conseguir fazer isso. Ou comece essa noite, ou simplesmente você está desistindo. Só vale uma tarefa que você se coloque como possível e que cumpra seu dever de trazer a você mais valor, agregar à sua vida um desafio maior. Então, o seu fracasso e o seu sucesso são obras suas, tem a sua assinatura. É uma questão de escolha. Quer dizer, eu tentei o sucesso, mas fracassei. A importância não está num fracasso, mas se eu permaneço ou não nele. Todas as pessoas que venceram, em qualquer campo, pessoal, profissional, desenvolveram seu corpo, sua carreira, melhoraram seu espírito, constituíram família, namoram. Todas essas pessoas que conseguiram algo, fizeram um esforço para que isso acontecesse. Para tudo existe um ônus e para tudo existe um bônus. Qual é o que você quer pagar? Qual é o seu objetivo? Karnal, qual é a importância de uma pós-graduação, da formação continuada no desenvolvimento pessoal e profissional? Você precisa apresentar um diferencial. O diferencial é aquilo que faz com que seu produto seja melhor do que o outro. Se eu sou um Uber, eu tenho bala e água. O táxi comum não tem, eu me destaco. Se eu tenho um produto a oferecer, necessariamente eu vou agregar valor a esse produto. Então, se eu tenho que escolher entre dois profissionais que têm graduação e há um terceiro profissional que tem graduação e pós-graduação, é óbvio que eu acabei de agregar valor. E se um tiver duas pós-graduações, se um for trilingüe, se um falar 5 línguas, é óbvio que ele agregou valor. Quanto mais interesses você tiver, mais interessante você fica. Quanto mais interesses você agregar à sua biografia, mais interessante você fica para o mercado e para as pessoas também. É muito mais fácil seduzir pessoas sendo interessante. É muito mais fácil conseguir empregos sendo interessante, saindo do senso comum, parando de perder tempo em redes sociais, multiplicando risadas, kkkk, por todo lado, começando a ler de fato coisas que sejam um desafio, começando a ver filmes de fato que façam você pensar, começando a fazer viagens culturais, começando a estudar obsessivamente línguas, melhorando o seu português, melhorando sua postura, melhorando sua aparência. Tudo isso são medidas que podem, se for o seu objetivo, agregar valor. Mas pode ser que não. Eu conheci na Ásia pessoas que moravam em casas muito simples, eram budistas, viviam apenas de colher coisas na floresta. É possível ser feliz com praticamente nada. É possível ser feliz com pouquíssimo dinheiro. É possível ser feliz gordo ou magro. É possível ser feliz com família ou sem. A questão não está no modelo. A questão está no seu objetivo e o que você quer. Primeiro vem a existência. Depois vem a essência, como diz na filosofia. Então não é a essência que é o problema, mas é a sua existência para atingir aquilo que Nietzsche disse tão bem. Torna-te quem tu és. Seja aquilo para o qual você nasceu. Torna-te quem tu és. Aceite esse desafio, construa a sua própria biografia. Mas para quem busca uma carreira, essa busca por conhecimento, ela não tem um limite, né?
Ela não tem limite porque a sua vida é perfectível. Então ela é um processo permanente. Quando eu cheguei a São Paulo, tinha pouquíssimo dinheiro e entendi que já dominando algo de inglês seria fundamental que eu aprendesse francês, porque eu pretendia, como acabei fazendo, estudar na França. Havia um curso de francês na Aliança, era caro para o meu padrão da época. Fazer curso de francês 2 vezes por semana no centro de São Paulo era caro. Era um desafio quase no limite do que eu podia pagar. Para isso eu tive que cortar coisas. E fui lá fazendo durante anos o curso. E agora quando eu viajo, agora quando eu traduzo, agora quando eu falo, eu escuto de alguns colegas, você tem muito jeito com línguas. Eu não tenho jeito nenhum. Eu tive que me esforçar muito. Se eu tivesse jeito, teria aberto um livro, em 2 semanas estaria falando. Agora, é importante ressaltar isso, que não é para ser agressiva essa ideia. Jeito, facilidade, sorte, é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não fez. Quando o vagabundo não faz esse esforço, ele diz para aquele que está fazendo uma posse, nossa, você tem tanto gosto por isso, é uma inclinação, isso deve ser genético. Ou seja, faça. E a maior homenagem que você vai receber do seu empenho, a maior homenagem que você vai receber de levar adiante sua biografia, é exatamente a cara de algumas pessoas que vão dizer, Deus me livre de fazer o que o outro faria. Essa inveja básica do seu círculo ao redor é sinal de que você está no caminho certo. Karnal, você poderia nos indicar livros, artigos e autores que podem, assim como você, gerar reflexões bacanas na vida desse novo profissional que deseja se destacar na carreira? Bom, em primeiro lugar, nós temos que falar bem e escrever bem a nossa língua. Perdoa-se alguém que tropece numa pronúncia do inglês e do alemão. É compreensível que alguém esqueça um acento em francês, mas a sua língua materna, se você tropeçar na sua língua materna, o erro é um pouquinho mais grave. Então, a minha primeira recomendação, leia bons autores nacionais. Todo bom livro que você ler de Machado de Assis, de Luiz Fernando Veríssimo, de Clarice Lispector, de Eça de Queiroz, todo bom texto que você ler, aprender, expandir o vocabulário, compuser melhor as frases, ele vai ser um acréscimo muito grande para você. Não se trata de cultura geral, trata-se de cultura essencial. Cultura geral era aquele conhecimento vago que certa elite brasileira gostava. A capital do Nepal é Katmandu. O Brasil tem 8.511.965 km². Isso é inútil, isso não tem nenhum sentido. Isso é uma informação que pode ser procurada no Google. A cultura é essencial para qualquer função. Qualquer função em que você tenha essa cultura agregada. A cultura que seja valor e a partir dela, na sua área é administração, sua área é pedagogia, sua área é matemática, sua área é filosofia, tem os autores clássicos. Você precisa lê-los. Quanto mais você tiver acesso aos autores clássicos, você mais conseguirá fazer uma expressão profissional na sua área. O professor da faculdade mandou ler um capítulo de Maquiavel. Isto vai formar uma pessoa com uma leve ilustração sobre o pensamento deste grande florentino do século XVI. Você que é especial vai ler toda a obra do Príncipe. O professor mandou ler um conto do Machado. Você que é especial vai ler 4 ou 5, vai aumentar. E ao dominar, por exemplo, a escrita de contos como Teoria do Medalhão, A Cartomante, A Igreja do Diabo, todos de Machado, você terá agregado um valor que nunca mais sairá da sua cabeça. Os judeus têm uma intuição que eu admiro muito. Um homem, para ser judeu, para se tornar um homem aos 13 anos numa cerimônia, ele tem que ler para a comunidade um trecho da Torá, do livro sagrado, e quando ele sabe ler para a comunidade em hebraico, ele se torna um homem adulto. Porque os judeus entenderam, perseguidos historicamente, que a única coisa que não podem tirar de você nunca é o seu conhecimento. A única coisa que está para sempre na sua cabeça. A única coisa que nenhum governo, que nenhuma família, que nenhum ladrão pode extrair de você é o seu conhecimento. Então o conhecimento é aquilo que você carrega de um lugar para outro e ele é, como diz Francis Bacon, o grande autor da filosofia inglesa do século XVII, conhecimento é poder. Conhecimento empodera. Conhecimento faz a distinção. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. Quem sabe mais tem mais acesso
as grandes questões do mercado de trabalho e da existência. Professor, na sua opinião, qualquer pessoa pode atingir o sucesso profissional? Eu não tenho dúvida nenhuma, porém, em ritmos diferentes. Todas as pessoas podem aprender, cada uma dentro de um ritmo. Talvez você, para aprender inglês, precise dos 3 anos que a gente considera uma etapa básica para adquirir uma língua. Talvez você precise de 6, talvez você resolva em 6 meses. Funciona exatamente como na academia. As pessoas chegam à academia, começam a treinar, eis que elas estão com o corpo definido em 2 semanas. E outros, como eu, têm que ir todos os dias, tem que ter personal, tem que ter suplemento, e o resultado é meia boca. Depende sempre de uma série de fatores, alguns dos quais nós não controlamos, mas nós precisamos insistir em que o conhecimento é acessível a todos. E o conhecimento é possível para todos. Porém, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo e cada um na sua estrutura. Alguns vão ter que sofrer muito mais do que outros. É importante dizer que facilidade não é sinal de inteligência. Beethoven é um gênio da música. Beethoven escrevia uma nota, riscava, apagava, rasgava, jogava água fria na cabeça, era um hábito que ele tinha, se irritava, chorava, dormia, acordava, escrevia mais uma nota, riscava de novo e levava anos fazendo uma grande obra. E é um gênio. Mozart escrevia sem nenhuma dificuldade, sem corrigir absolutamente nada. Grandes autores brasileiros publicaram poucos livros. Grandes autores brasileiros publicaram muitos livros. Não é a quantidade, não é a facilidade. Existe uma tipologia das pessoas. Existem talentos precoces, talentos tardios, existem pessoas com fluência e pessoas inteligentes sem fluência. Não é a memória. A memória não é um sinal de inteligência, mas é a criação, é a capacidade de criar. É isso que faz diferença em qualquer área. Você quer ser um bom cozinheiro, quer ser um chefe de cozinha. É uma área fascinante, tem um mercado enorme. Não basta aprender a cozinhar, tem que aprender a poesia da cozinha. Você quer bordar, você quer escrever, você quer pintar. Cada um desses campos tem uma poesia que vai ser captada pela dedicação. E no momento que você consegue encontrar isso, quando você junta a oportunidade com o desejo, o resultado é espantoso, o resultado é maravilhoso e você se encontra e chegou sua hora. Karnal, você citou aqui a importância de se ler os grandes autores brasileiros, mas você indicaria algum livro focado na carreira, no mercado de trabalho? Uma coisa que faz muita diferença para um profissional é ler biografias. No momento que você lê uma biografia como a de Paul Johnson sobre Winston Churchill, a biografia de um homem que se admira como Winston Churchill, ou de um homem que nós detestamos como Hitler, você vai fazer comparações sobre os pontos onde aquela pessoa acertou e errou. Biografias são muito boas para serem aplicadas à carreira. Quando você lê a biografia de um grande empreendedor, Thomas Edison, quando você lê a biografia de um Bill Gates, lê a biografia de um Steve Jobs, você vai construir em paralelo uma narrativa sobre você e vai ficar comparando. Este homem não teve mais ou menos do que eu. Este homem não tem algo que eu não tivesse. Então, o que ele fez que o fez chegar lá? E uma coisa boa de ler as biografias como a que eu citei do Paul Johnson é que você vai ver que Churchill errou bastante. E houve momentos, inclusive, que ele considerou sua carreira encerrada, como logo após a Primeira Guerra Mundial. Foi a capacidade de reinvenção, e as biografias trazem isso, capacidade de reinvenção que o reintroduziu num rumo que o levou aonde ele chegou. É muito bom você ler e fazer essa reflexão permanentemente. O que ele fez? O que eu posso fazer? É claro que ninguém vai se tornar empreendedor lendo um livro sobre um empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor não leu aquele livro. Você não vai se tornar brilhante ou criativo por ler um livro sobre criatividade, mas um livro aplicado à área que você sinta déficit. Vamos supor que você tenha déficit ao se apresentar em público. Nós temos muitos bons livros, como o do professor Reinaldo Polito, que falam sobre como falar em público. Então você identificou um déficit, algo que pode lhe atrapalhar. Falar em público, você vai e procura quais são os livros
que possam melhorar essa minha lacuna. Falar em público, escrever, minha capacidade de seduzir pessoas, você lê sobre isso e você vai atrás dessa capacidade de se reinventar. É fácil identificar os defeitos. O que é difícil é você lutar para sanar esses defeitos e melhorar o seu desempenho. E para isso nós temos vastíssima bibliografia, mas a chave é sempre ler sempre jornais, revistas, bons artigos, aprender, não dar opinião antes de saber, crescer permanentemente. Karnal, hoje se fala muito em diversidade. Como lidar com a diversidade no ambiente do trabalho e também como mostrar o seu valor quando você convive desde uma pessoa que tem menos experiência que você até com o presidente da empresa. Bem, o mundo está muito diverso. Nós temos a convivência de diferentes identidades de gênero, identidades étnicas, identidades de formação e de gerações. Dentro de uma empresa você terá pessoas variadas fisicamente, psiquicamente e intelectualmente. Uma das grandes habilidades do mundo contemporâneo é a capacidade de transitar entre esses grupos. Se me incomoda o comportamento de alguém, provavelmente está dizendo algo sobre mim e não sobre aquela pessoa. Nós tínhamos uma época de intolerância, com preconceitos que hoje são criminosos ou francamente condenados. A misoginia, preconceito contra as mulheres, o racismo, a homofobia e assim por diante. O preconceito deu origem à chamada tolerância passiva. Eu digo, não tenho nada contra você ser lésbica, contra você ser gay, contra você ser isso ou aquilo, desde que não sente do meu lado. Isto é tolerância passiva, que eu chamo de intolerância envergonhada. A sociedade hoje demanda uma outra questão, que é tolerância ativa. É exatamente por você ser mulher, eu sou homem. É exatamente por você ser isso ou aquilo. É essa diversidade que nos torna quem somos. Uma empresa ganha com essa diversidade. E um funcionário que seja capaz de transitar de uma conversa elevada com a direção para o tratamento com a limpeza terceirizada, de uma pessoa que tenha uma identidade de gênero A ou B, esse é um funcionário que tem mais chances políticas na empresa. Não é só uma questão de ética. Ter preconceito é sinal de que você não tem ética, que você tem uma inteligência limitada e até eventualmente, em alguns preconceitos punidos pela lei, que você é um criminoso. Mas o preconceito fala do seu medo, da sua angústia, não fala do outro. Então a capacidade de comunicação é uma capacidade contemporânea. Quanto mais você exercitar, quanto mais você entender que o seu colega é diferente de você e que isto é bom, mais você terá capacidade de sucesso. Hoje, comunicação com a diferença é um elemento central numa carreira. Karnal, para finalizar, como se preparar para um mercado de trabalho incerto e altamente mutante? É perfeita a questão, Adriana, porque o futuro é incerto. Nós vivemos num presente contínuo. Permanentemente as coisas estão ficando para trás e eu vivo sempre no presente. Eu não sei quem governará o Brasil no futuro. Eu não sei como a economia brasileira estará. Eu não sei quais são as profissões que estarão valorizadas em 10 ou 20 anos. Eu fui preparado, por exemplo, para um mundo que não ocorreu. Eu sou uma pessoa que foi treinada para datilografia, uso do retroprojetor, o mimeógrafo. Eu sei fazer coisas que não têm hoje utilidade alguma. Se eu tivesse ficado fixo nesse conhecimento, eu estaria lá atrás lamentando que no meu tempo tinha máquina de escrever. Não é como hoje, que todo mundo usa o computador. Então, o primeiro desafio é aprender a aprender. Tudo que você está aprendendo agora, provavelmente vai ser transformado daqui a 2, 3 ou 10 anos. Você precisa dessa reciclagem permanente. Parar de pensar como estudante e passar a pensar como profissional em formação. Ou seja, alguém que tem que alimentar a máquina. Conhecimento é como banho, gente, é diário. Parou de tomar banho, sobrevém a falta de conhecimento, que é o mau cheiro. Você precisa renovar isso diariamente. Aprender diariamente. Por quanto tempo? Para sempre. Absolutamente para sempre. Então o futuro virá. Como ele será? Eu não sei. Eu não sei. Porém, aqueles que estiverem mais bem preparados
terão um futuro muito mais brilhante. Se todos nós formos obrigados a morar no interior, plantando figos, porque as cidades entrarão em colapso, não será igual. Os que souberem inglês lerão melhores livros de agricultura. Os que tiverem mais hábito de trabalho plantarão mais. Os que tiverem iniciativa promoverão a festa do figo, a Miss Figada. Os que tiverem maior criatividade vão fazer uma cooperativa do figo. Ou seja, se nós todos formos reduzidos ao caos, dentro desse caos, a formação vai fazer toda a diferença. Até no Apocalipse, até no fim dos tempos, a preparação de cada um é fundamental. Então, tomem consciência disso. É um processo permanente. Saiam da zona de conforto. Estudem, desafiem-se. Não percam tempo com pessoas, leituras e atividades que não trazem nada. Cultivem amizades produtivas. Amem quem deve ser amado. Evitem contatos que fazem perder tempo. Foquem no que precisa ser feito. Aproveitem o tempo, porque é a única coisa que não pode ser reposta na sua vida. Quase todo o resto pode ser reposto. Aproveitem esse tempo e vocês vão ver que ao final, este futuro vai chegar com incógnitas inéditas e você, em detrimento de outros, vai fazer as escolhas corretas. Leandro Carnal, foi um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. Eu ficaria horas aqui batendo esse papo. Muito obrigada por essa conversa, por compartilhar as suas experiências e a sua visão com os nossos alunos. Eu é que agradeço, foi uma grande chance de transmitir a vocês o que eu realmente acredito, né? A vida é sua, não reclame, trabalhe, não faça nada que não seja do seu projeto. Aproveite, invista e cresça. É isso aí, pessoal. Tem bastante novidade para pensar a respeito. Agora é com você. Espero que tenham gostado e que este papo com o Leandro Carnal possa trazer mais do que reflexões, novas e acertadas atitudes para a sua vida. Até o próximo Carreira em Pauta.